E quando o assunto é segurança, e quando você vê no mapa, ou você já conhece o bairro, e sabe que lá não é assim, dos melhores lugares, não tem as melhores notas de qualidade de vida e coisa e tal, muita rua estreita, muita gente mal encarada na rua te olhando. Pois é, minha gente. Vocês estão bem, geral? Motora de app pecador na área. A frase que faz tempo que eu não falo, que eu não posso deixar de falar, gente. O homem nasce bom, o que o corrompe é o trânsito e os passageiros. E hoje nós vamos falar sobre a peculiaridade dos locais onde nós somos jogados, na maioria das vezes, para ir buscar os santíssimos e amáveis e às vezes não tão bonzinhos passageiros. Geral, seguinte, eu já quero começar dizendo que eu moro em Quebrada, tá? Eu sou de Quebrada, nascido na capital paulista, mas eu estou no ABC paulista, mais em específico na periferia do ABC, cara, há 34 anos, 35 anos. Isso já mostra e fala que eu sou velho, depois contra mim, né? Então, a gente costuma dizer que talvez na nossa quebrada a gente não sente tanto medo, porque a gente conhece, coisa e tal. Mas aí vem a questão de quando você começa a rodar para lugares que doravante você não conhecia. Eu, quando comecei a rodar, alguns acham estranho quando eu falo rodar, né? Então deixa o menino rodar. Deixa pra lá. Piada de só quem é religioso ou pode entender. Eu, quando comecei a rodar, eu só rodava durante o dia, eu só trabalhava durante o dia. Tinha péssimos exemplos e não boas recomendações de pessoas. Não roda à noite, São Paulo é embaçado, dependendo da região do ABC é embaçado, então é melhor não rodar. Porém, contudo, no entanto, durante o dia, cara, velho, na boa, eu rodo pra tudo quanto é lugar. Eu já entrei em buraco dos mais variados possíveis e imagináveis. Mas, ainda assim, tem talvez um certo crivo, tem talvez um certo cuidado, uma certa análise que a gente deve fazer, que com o passar do tempo, eu posso dizer que da região metropolitana de São Paulo, do ABC, da grande São Paulo de um modo geral, eu conheço o básico, vai? Às vezes entra passageiro no carro e fala, a gente tá indo pra tal lugar, você conhece? Fala, conhecer é uma definição muito definitivamente definitiva. Tem uma ideia, óbvio, mas conhecer um detalhe não. Mas eu demorei algum tempo pra pegar cacuete de, eu já ouvi falar desse bairro aqui, hein? Eu já ouvi falar dessa quebrada aqui, não tem boas referências, e aí, vou ou não vou? Mas eu, assim, nunca tive nenhum problema. Ouço de vários passageiros que, motora, você já é o 56º, 7º andar de número de motoristas que só você veio me aceitar, todo mundo tava recusando. Aí eu penso que eu não posso falar, né, também, que não é bem visto, né? E às vezes os passageiros não colaboram também, e o próximo vídeo eu vou falar sobre a segurança que os passageiros às vezes poderiam contribuir e colaborar pra gente se sentir mais seguro. Eu me lembro de uma ocasião, eu moro numa rua que tem feira pública, feira ao ar livre, aos domingos. Então, se eu não quero ficar preso o domingo inteiro, eu tenho que tirar o carro pela manhã, até no máximo 4 horas, para poder deixar na rua de cima. Já aconteceu também, falando de segurança, de roubarem meu step, já roubaram, enfim, isso aí é outra história, tem a ver com segurança, mas eu falo depois. E aí eu me lembro de que, depois de algumas semanas eu falei, cara, já tô acordado, já tirei o carro mesmo, vou rodar só um pouquinho, só até umas 10 horas da manhã. Nessa época eu rodava muito pouco, pra quase nada, de final de semana. Falei, vamos rodar. E aí eu fui. Vocês vão entender porque eu tô fazendo o link dessa viagem com segurança, né? Eu me lembro, cara, que tocou uma viagem e era pra Zona Sul. Zona Sul mesmo, não era aqui. Eu tô perto da Zona Sul de São Paulo, mas não na Zona Sul Fundão.
Peguei, era uma viagem que pagou bacana, pô, era umas 4h20, 4h30 da manhã. Foi uma viagem não tão longa, mas pelo horário e de uma cidade para outra, você sabe que o aplicativo tem essas distinções e acaba pagando um pouco mais. Quando eu cheguei lá, deixei o passageiro, ele estava indo trabalhar, ele entrava às 5 horas da manhã, alguma coisa assim. Aí tocou uma viagem e eu aceitei de supetão. Aí depois que você aceita, você fala, pô, mas que viagem que é essa? Aí, quando você tá nesse aplicativo onde você aceita mais de 99 vezes, ele mostra uma mapinha, coisa e tal, pra onde é o destino. Aí, vamos lá, vou falar o nome da comunidade do bairro, não tenho nenhum preconceito, mas só para vocês saberem, até quem não é de São Paulo já deve ter ouvido o nome desse bairro e não deve ter ouvido, assim, infelizmente, boas recomendações. Eu tava na Zona Sul, próximo do Morumbi, a viagem pegou para o Paraisópolis. Maluco, o cu trancou na hora. Só que eu já tava, tipo, de onde eu aceitei pra onde iria embarcar o passageiro, era coisa de menos de 200 metros. E eu tenho uma de ser éticozinho e éticozão. Eu falo tanto sobre ética, e fala, pô, mano, agora... Mas eu falei, eu vou ficar esperto, eu vou dar uma olhada aqui, se eu não sentir segurança. Aí, pra piorar, geral, pra piorar, puta que lá merda. Quando... Ó, comendo faixa aqui o tio. Ainda me xingou, ô, buceta, velha. Aí, pra complicar, quando eu embiquei, era logo no comecinho da rua, era 2 malucos de capu. Mano, eu já me armei na hora, eu tenho alguns cacuetes aqui, algumas formas de querer me defender caso aconteça alguma coisa. E assim, depois que eles entraram no carro, eu faço questão de olhar pra eles, bom dia, uma voz firme. Essa voz firme e rouca que eu tenho, que eu tô gripado, deve ser uma bosta de voz. Os caras entrou no carro, eu falei, puta merda, só faltava essa, velho, eu arrumar confusão. Nunca rodo tão cedo assim, no final da madrugada, e vai dar merda. Os caras entrou no carro, quase me beijando, ficou escuro, vai clarear, hein? Uou! Mano, pelo amor de Deus, cara, obrigado. Eu falei, que foi, mano? Mano, os caras entram, mano, no carro, eu viro, mano, também. Mano, olha isso aqui. Aí mostrou o celular com 1%. Enquanto a gente conversava, o celular descarregou. Mano, a gente tava aqui no baile, sei lá como é que eles falam. Pô, mano, a gente precisava ir embora, que a gente vai trampar hoje ainda. O celular tá descarregando. Um monte de nego aceitou e logo em seguida cancelou. Pô, obrigado. Eu falei, ô, velho, mas vocês têm que facilitar. Aí eu dei uma cutucada, né? Vocês têm que facilitar, mano. Os dois tá de moletom, 2 malucos no Paraisópolis. Aí os caras começaram a rir. Ô, mano... Pô, vagabundo realmente ferra com nós, porque os caras que é trabalhador, que só tá curtindo a noite, agora quer voltar pra vida, fica se lascando por conta dessa... Ele não falou essa palavra, mas eu falo aqui, desse estereótipo. Eu falei, pois é. Cara, tudo pra dizer que às vezes... Pô, você tem que ter um certo crivo, eu tenho bastante, já teve ocasiões que eu comento em outras situações, em outros vídeos, que eu cancelei mesmo, ou previamente eu não aceitei porque não estava aparecendo alguns indícios que a gente acaba meio que entendendo um pouco dessa parada, né? Enfim, então... Aí fica essa pergunta, tipo, sobre a segurança. O quanto que você se sente seguro nas ruas? Seja lá de qual lugar do Brasil você esteja falando. Eu tô falando de São Paulo. São Paulo é uma terra maluca. São Paulo só tem doido. E infelizmente tem muito lugar em São Paulo que não tem assim uma boa indicação para você trabalhar. Mas como eu falei, durante o dia eu entro em tudo quanto é buraco, abro todos os vidros, sabe? O cara tá me olhando, eu olho para ele também, tipo, ó, você tá me vendo, mas eu tô te vendo também. Justamente para não ficar vendido. Justamente para não ficar... vulnerável. Esse é o grande X da questão. Quando você se encontra vulnerável e a bandidagem percebe, ou os políticos percebem, tudo bandido, você acaba se tornando uma presa fácil. Mas eu tenho os meus cacuetes, tem algum tipo de rua, se é sem saída eu entro de ré, se eu vejo que é muito quebrada e eu vou ficar muito vendido, eu paro na avenida e peço pro passageiro vir, enfim, tudo para me sentir seguro. E graças ao bom Deus e a Nossa Senhora da Bicicletinha, sim, eu sou devoto de Nossa Senhora da Bicicletinha, por mais que eu tô de carro, mas eu sou devoto a ela. Nunca aconteceu nada de mal. Mas e com vocês? Hostes, tanto motora, que eu sei que tem uma galera que é motora que me segue, ou passageiro. Também o passageiro devia ter
passageiro da depressão ou passageiro pecador, enfim, cria um canal aí, vamos ficar dialogando. Você já passou por alguma situação assim? Ou tô certo, tô errado, tô sendo preconceituoso? Nada contra Paraisópolis, hein? Conheço geral da Zona Sul aí, não tenho problema. Então é isso, vou me defendendo, vou me armando de uma forma ou outra aqui, pra não ficar vulnerável, e é isso. Vamos que vamos, porque de alguma forma eu pequei aquele dia, por preconceito, pelos dois malucos que também sabem, enfim. Então é isso, geral, vamos que vamos!